Olá, tudo bem? Hoje vou contar para vocês a história da bruxa do batom borrado, de Anderson Novelo. Na Rua das Vassouras, com a esquina da Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela adorava ler revistas de moda, tomar o seu chá das 5h25, olhar-se no espelho e gostava mais ainda de passar batom. Todos os dias, após o seu ritual, seu tradicional ritual das 5h25, ela ia para a frente do espelho começar o seu ritual de passar o batom. Mas neste mesmo horário, saíam da escola as crianças que saíam da Rua das Peraltices, esquina com a Rua das Vassouras, e adoravam olhar a bruxa pela janela para ver o que ela estava fazendo. Acreditem, todos os dias as crianças faziam essa mesma coisa, espiavam a bruxa pela janela. Nas segundas-feiras, enquanto a bruxa preparava para o seu ritual, o ritual de passar o batom, as crianças vinham e fitar a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual de passar batom, as crianças iam para a campainha e no momento em que a bruxa passava o batom, as crianças, a bruxa se assustava toda, borrava todo o seu rosto de batom. As crianças, antes mesmo da bruxa procurar quem era que tinha assustado ela daquela forma, já tinham fugido, pois tinham medo, morriam de medo de que a bruxa transformasse aquelas crianças em lagartixas. E lá estava a bruxa mais uma vez, olhando-se no espelho, numa terça-feira. Nas terças-feiras, enquanto a bruxa preparava-se para o seu ritual, o ritual de passar o batom, as crianças espiavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual de passar o batom, as crianças sopravam com um apito. Acreditem, no momento exato do ritual que ela estava de frente para o espelho, as crianças iam com um apito. Assustada, apavorada, estremecida de susto, a bruxa ficava toda borrada, seu rosto ficava acabado. As crianças, fugiam, saíam correndo antes mesmo da bruxa descobrir quem é que tinha feito aquilo com ela. A bruxa, eletrificada, eletrizada, toda acabada de susto, tanto susto, ficava toda triste, querendo saber quem é que estava fazendo aquilo com ela. Mas lá estava ela, mais uma vez, e as crianças corriam com medo de que a bruxa transformasse todas elas em grilos falantes. Mas às quartas-feiras, no mesmo horário, das 5h25, após o seu chá, ela voltava novamente para o seu ritual, o ritual de passar o batom. E no momento exato em que a bruxa estava olhando-se para o espelho, as crianças vinham com panelas. Enquanto a bruxa passava o batom, as crianças batiam panelas, deixavam a bruxa apavorada, desmoronada, eletrificada de susto, com o rosto todo lambuzado. Antes mesmo que a bruxa procurasse saber quem é, as crianças, já tinham fugido, com medo de que a bruxa as transformasse em frangos depenados. Mas, novamente, nas quintas-feiras, no
momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, lá estava a bruxa, mais uma vez. Olhar-se no espelho, preparada para passar o batom. E as crianças tocavam buzinas. A bruxa, toda apavorada, assustada, borrava seu rosto inteiro de batom com aquele susto, pois ela ficava atropelada de susto. As crianças, já tinham sumido antes mesmo da bruxa se recuperar. A bruxa ficava olhando e espiando, mas as crianças eram mais espertas, fugiam, pois elas tinham medo de que a bruxa a transformasse em calhambeques enferrujados. Mas às sextas-feiras, a bruxa estava prontinha para o seu ritual. E as crianças olhando para a janela. E no momento exato do ritual, as crianças sopravam uma vuvuzela. Enquanto a bruxa preparava para o seu ritual de passar o batom, as crianças tocavam a vuvuzela. A bruxa, toda lambuzada de medo, assustada, borrava o rosto todo. As crianças, já tinham fugido antes que ela percebesse, pois as crianças tinham medo, morriam de medo de que a bruxa as transformasse em elefantes desengonçados. Aos sábados, dias em que não tem aula, acreditem, as crianças espreitavam a bruxa pela janela. Pois é, e nesse mesmo dia que não tinha aula, as crianças estavam lá para atazanar a bruxa. E no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças batiam com tambor enquanto a bruxa passava batom. A bruxa ficou toda batidombelada de medo, escambulhada, estrambelhada, acabada de susto. Mas as crianças, já tinham fugido antes mesmo dela procurar quem é que tinha feito tudo aquilo com ela, pois as crianças tinham medo de que a bruxa as transformasse em soldadinhos de chumbo. Mas aos domingos, dias também que não tinha aula, as crianças iam espiar a bruxa pela janela. E acreditem, no momento exato do ritual de passar o batom, as crianças tocavam um berrante. Acreditem, elas tinham um berrante. E a bruxa, pronta para o seu ritual de passar o batom, as crianças com um berrante. A bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo da bruxa descobrir quem é que tinha acontecido, as crianças, já tinham fugido, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e as transformasse em vaquinhas de presépio. Mas em uma dessas segundas-feiras qualquer, as crianças ficaram paradas olhando pela janela para ver o que a bruxa fazia. Após ela ser assustada com todos aqueles barulhos, e perceberam a bruxa chorando. A bruxa chorava muito triste depois que as crianças assustavam ela. E depois de muitos dias, de uma semana até, as crianças não apareceram para perturbar a bruxa. De jeito nenhum. As crianças até trocaram o caminho, buscaram um novo caminho, passaram pela rua do arrependimento
para ir até a escola. E numa dessas terças-feiras qualquer, as crianças resolveram encontrar a bruxa. E numa dessas terças-feiras qualquer, a bruxa, pronta para o seu ritual de passar o batom, as crianças espreitavam ela pela janela. Mas a bruxa estava muito triste, pois ela estava eletrificada de medo, ela estava esculhambada de medo, desgovernada de medo. Mas quando a bruxa viu as crianças pela janela, elas tremiam feito vara verde. Mas a bruxa foi olhando para ela com um jeitinho, um sorrisinho no rosto, e as crianças tremiam feito vara verde. E a bruxa foi chegando mais perto, com um sorrisinho largo, com um sorrisinho mais largo ainda, com um sorriso solto. E as crianças mais apavoradas estavam, com medo de que a bruxa as transformasse em lesmas pegajosas. Mas a bruxa foi se aproximando mais um pouquinho, mais ainda, e soltou um sorriso largo. Que foi um sorrisão de ver as crianças com as caras pintadas, todas lambrecadas e rebocadas, feito a da bruxa. E a partir desse dia, a bruxa passou a continuar com seu ritual, mas agora às sextas-feiras. E todas as sextas-feiras, dia do ritual de passar o batom, as crianças saíam da escola, passavam pela rua do arrependimento e vinham tomar o chá das 5h25 com as caras todas lambuzadas, todas rebocadas, junto com a bruxa, pois toda sexta-feira ia ser um dia de festa, junto com a bruxa e junto com as crianças, pois ela jamais passaria medo e jamais sentiria susto, pois as crianças estavam junto com ela para sempre.